Vamos lá. Vamos continuar falando sobre física quântica, que é a física das essências. O assunto hoje é o quantum, mas antes de entrarmos no quantum, nós vamos lembrar alguns conceitos que são importantes. O primeiro, nós falamos sobre a simetria. O que é importante e relevante lembrar na simetria é que ela é formada, por leis invariantes no universo. Tudo, em essência, é considerado energia. A energia está em estado vibratório e essa mesma energia, ela não se perde nem se cria, ela sempre se transforma. Segundo conceito que estudamos foi o conceito da complementaridade, que relata que nós existimos em dois mundos diferentes, matéria e onda. E para quem acha isso pouco, hoje vamos falar sobre o quantum, que é a menor parte de uma coisa. O quantum de energia, né? O quantum de energia. Enfim, é importante a gente então iniciar entendendo a palavra quantum, né? A palavra quantum, na verdade, não é originária da física quântica, e sim do próprio idioma, né? Quantum vem de quantidade. E a palavra quantum, então, ela se refere à menor quantidade de qualquer grandeza física envolvida numa interação. Esta é a definição, tá? Então, para entender isso, por exemplo, se você pega uma duna na praia, uma duna de areia, qual é o quantum da duna de areia, né? É 1 grau de areia. É a menor parte inteira que compõe esse todo, né? Perfeito. Então, esta é a definição da palavra quantum. Qual é o quantum de uma sociedade de seres humanos? É um ser humano, né? Qual é o quantum do mar, né? do oceano, que é formado por gotas? É uma gota de água de mar, né? Então, assim, é a menor parte inteira que compõe esse todo. Perfeito. Esta é a definição de quantum. E que mantém a sua identidade. E que mantém a sua identidade. Sim. Né? Entendido o que significa a palavra quantum, né? Aí vamos à física. A física que estuda, obviamente, as energias, né? A física quântica se deu esse nome de física quântica depois de 1901, quando Max Planck, né, intui a existência de um quantum de energia, ou seja, que tudo que é formado por matéria, né, tem como essência uma energia. Na verdade, ele começou intuindo isso, que depois, mais tarde, Einstein traz o conceito do fóton, da luz, etc. Mas, enfim, o que precisamos entender? Que a física quântica, então, nasce para estudar o que ocorre nesse mundo do muito, muito pequeno, né? Porque se definiu, na época, né? Ele define o quantum de energia, ele é definido em joules, que é uma dimensão, e essa constante que Max Planck coloca na época era que um quantum é 6,629 vezes 10 a menos 34 joules por segundo, que é uma forma de energia, né? Só que para estudar isso, eles também tiveram que definir o quantum de tempo e o quantum de espaço. Exato. Porque senão não conseguiam entender o que se passava lá. Então, só para ter uma ideia, né? O quantum de espaço, eles definiram como sendo 10 a menos 33 de 1 centímetro. É difícil entender o que significa isso, né? Então, significa o seguinte: pega 1 centímetro e antes do número 1 coloca 33 zeros. Isso. Então fica 0,00001 centímetro. É praticamente impossível imaginar o tamanho disso. É considerado o menor espaço do universo, né? O menor espaço do universo, exatamente. O quantum de tempo. O quantum de tempo, eles pegassem 1 segundo é 10 elevado a menos 42 de 1 segundo. Já estamos falando assim,
coloca o número 1 segundo, coloca 42 zeros antes. Não dá nem para imaginar o que é isso. Então, imagina, os cientistas trabalham estudando os fenômenos que ocorrem nesta dimensão. E eles mesmos dizem o seguinte: olha, o quantum de energia, quantum de tempo, quantum de espaço é um verdadeiro portal para uma outra dimensão. É claro, nós estamos chegando a uma dimensão que não é mais matéria, né? É uma dimensão metafísica, não é? E daí então, onde que está esse quantum, né? Esse quantum, ele é a essência de qualquer estrutura atômica. Ou seja, a gente sabe que tudo que é físico, né? Tanto o reino mineral, vegetal, hominal, animal, tudo são estruturas atômicas, ou seja, tem o átomo, né, como estrutura, né? Então, por exemplo, o ser humano, o organismo humano, ele é formado de sistemas, né? Cada sistema tem seus órgãos, cada órgão é formado por tecidos são formados por células, as células têm as organelas e outras nesse sentido, as organelas por moléculas, das moléculas chegamos aos átomos, né? O átomo, a gente conhece a figura tradicional, tem um núcleo, tem os elétrons. Se nós quebramos o núcleo, né, encontramos os quarks, que são partículas. Se quebramos a partícula, não encontramos nada. Está vazio. Na verdade, não está vazio. Há energia lá dentro. Essa energia é o quantum. É a menor porção de energia do universo. É isso aí. É indivisível. Ou seja, toda a estrutura atômica que tem as partículas tem como essência cada partícula tem a essência um quantum de energia. Assim como nós seres humanos, nós temos nossa consciência como nossa essência. Mas já vamos chegar lá. Então, assim, se você pega, por exemplo, um diamante, que é uma estrutura extremamente sólida, né? Ela tem um retículo cristalino formado por uma série reticular, né? Esses retículos são formados por uma estrutura atômica tridimensional, com próton, nêutron, elétrons, né? Se você quebra, então, de novo, esse núcleo desse átomo, você vai encontrar o que? Os quarks, né? As partículas, e quebra a partícula, o que tem? O mesmo quantum, né? Então, tudo que tem estrutura atômica tem como essência um quantum de energia. Cada partícula tem um quantum de energia. Agora, nós somos formados por milhões de partículas. Ou seja, nós temos em nós milhões de quântons que nos compõem, né? Diferente, por exemplo, o fogo. O fogo, a chama, né? Ela não é uma estrutura atômica. Plasma, é um plasma. É plasma. É. A gente não sabe o que é isso. Pois é. Não conhecemos o que é o fogo, tá? Mas não é uma estrutura atômica. É outra coisa. Ok? Então, nós estamos falando assim, que tudo que é matéria, né, tem o quantum, né, que compõe, que faz parte dessa partícula. E esse quantum, sendo onda, sendo energia, ela não pertence mais ao plano físico. Então, poderia colocar que o quantum ele faz parte de uma realidade, que é a realidade quântica, enquanto o átomo ele faz parte da nossa realidade física. Exatamente, né? Na verdade, a partícula também, porque, veja, muito se fala que a partícula se materializa na presença de uma consciência tal, que nós vamos ver isso um pouco mais para frente, não é agora que vamos ver isso. Mas o fato é o seguinte: quando a partícula compõe um átomo, que ela se junta com outras partículas, forma uma estrutura, ali ela fica estável. Sim. A partir desse momento ela fica estável, né? Ela isolada tem essa outra condição. Mas quando faz parte de uma estrutura, uma árvore, uma mesa, enfim,
uma parede, um tijolo, né? Fica estável. Okay? Mas o que interessa para nós entender muito é que a essência de uma partícula que forma um átomo, que forma toda a nossa estrutura, né, é energia pura. E que já em 1905 Einstein prova que isso, e dá o nome de fóton, né? Ou seja, um quantum é um fóton, né? É luz. E também esse estudo traz a condição de que a luz não é contínua. A luz se propaga por pacotes, né? Que é outro conceito que a gente vai ver um pouco mais para frente, porque isso dá origem a que tudo no nosso universo, nada é permanente. Né? Tudo tem início, meio e fim. Tudo tem ciclos. Né? Enfim, como a luz se propaga em pacotes, ciclos. Né? Mas, enfim, o importante é o seguinte, que precisamos entender muito, muito, muito bem. Esse quantum é uma energia que está vibrando, né, constantemente. E, sendo energia, todos os quantos estão conectados energeticamente, vibracionalmente. Ou seja, eu não estou isolado de nada. Meu corpo físico, eu, essência, estou, na verdade, interconectado ao universo. E isso vai dar origem, que nós vamos estudar isso mais tarde, com o nome de correlação quântica, por exemplo, né? A que meu estado vibracional, né, se conecta com outros estados vibracionais da mesma frequência. Isso é interessante. Eu queria fazer um gancho por aí, que é exatamente nesse conceito que você abordou, que o quanto ele acaba sendo a essência primeira da partícula, né? E é interessante que essa essência ela não é manifesta num primeiro momento. A gente não consegue. Eu não me relaciono com as pessoas porque elas têm uma essência. Eu me relaciono com as pessoas primeiro porque existe no plano físico individualidade, que é diferente do que acontece no plano quântico, né? Que exista esse conceito de que o universo está inteiramente entrelaçado. E para mim faz muito sentido. O universo inteiro é o universo inteiro mesmo. Não é eu e a natureza, é o universo inteiro mesmo. Porque eu estou falando de onda, de frequência, de vibração. Né? Não existe perda de individualidade, mas existe uma mudança de conceito. Quando eu transfiro isso para o plano físico, o plano físico já me diz que existe eu e que existe você. Portanto, existe uma divisão entre nós. Existem dois, não existe um. Existem dois, que pode ou não estar havendo uma conexão, mas existem dois. Portanto, o conceito de essência que está relacionado ao plano quântico, ele não se manifesta de maneira primeira. Mas aí vem algo interessante. Eu posso pensar da seguinte forma: eu sou um espírito que está falando agora com você. Eu tenho uma alma. Os meus pensamentos, onde é que estão? A impressão que eu tenho é que nós usamos uma touca, né? Fechamos os olhos de maneira confortável e nos esquecemos e não percebemos a manifestação dessa essência no nosso cotidiano. Essa essência se manifesta de maneira contínua. Seja através dos nossos atos, seja através das nossas experiências, até porque uma experiência é vivida por 10 pessoas, cada uma vai ter uma impressão diferente daquela mesma experiência. Vivemos isso de maneira intensa e diferente, né? E é interessante observar isso, né? Que a gente acaba, quando nós olhamos, nós vemos a partícula sempre em conjunto, mas não conseguimos entender nem perceber essa essência, ou esse lado metafísico que compõe da sustentação. A gente está tão viciado no concreto, né? Na matéria, né? Que a gente não entende, por exemplo, ou não pensa de que meus pensamentos não são físicos. Exato. São metafísicos. Sim. Né? Meu relacionamento contigo agora, nesse momento, né? A gente está separado por 1 metro de distância, estamos conversando, mas
existe todo um relacionamento que não é físico, Sim. é metafísico. Metafísico. Há uma troca de energia enorme aqui. Sim. Né? Ou seja, a minha essência, né, que não pertence ao plano físico, está gerando pensamentos, né, que se transformam em fala através do meu corpo, mas a essência é que está se manifestando e que é de um outro plano. Né? Ou seja, minha essência é quântica. A essência é quântica. Eu vivo no mundo quântico, como consciência. Como consciência, sim. Né? E a gente perde essa referencial. Ou seja, eu estou com meu corpo no plano físico, mas minha essência, ela vive no mundo quântico. Consequentemente, através do meu corpo e dos meus sentimentos, né, meus pensamentos que geram sentimentos, fazem todo este corpo, matéria, vibrar. Consequentemente, o quantum de cada átomo do meu corpo vai vibrar na frequência do sentimento que eu estou tendo. É aí que atua o plano espiritual. Aí que atua o plano espiritual. Né? Aí é que é através dessa linguagem que me comunico com o universo. Né? E a gente já falava de que tem biólogos estudando como que uma borboleta fêmea, uma borboleta macho, a 4 km de distância, né, se encontram. Sim. Para acasalar. Né? Que mistério é esse? Eles não têm uma estrutura complexa de radares, etc. Muito pelo contrário. Né? Onde que está essa inteligência? Organicamente ela não tem nada. Nada. Né? Então, assim, existe algo que a gente não compreende e, obviamente, os cientistas estão trabalhando muito nesse mundo quântico, né? Dessa energia, entendendo o que ocorre naquele micro-universo para entender nosso macro. Porque nós, seres humanos, somos como uma partícula formada por uma parte material, estrutura física, e por uma essência quântica. Né? Então, a gente já sabe as leis, né? Micro, macro, são as mesmas, atuam da mesma forma. Então, a física quântica poderá nos trazer muita informação para a gente conseguir viver num mundo um pouco mais desperto, né? Um pouco mais sabendo as consequências daquilo que eu faço. Né? É por aí a coisa. E como atuar também de uma maneira mais assertiva, né? Exatamente. Acho que, errar menos, né? Dar menos cabeçada. É saber onde a gente põe o coração, né? Exatamente. Porque isso é importante. Ok, acho que o quantum está bem definido e a importância que ele tem, né, no nosso cotidiano. Né?